Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao décimo, olha que bacana, 10º episódio do A Fonte da Gigahertz, hoje patrocinado pela ExpressVPN. Hoje é quinta-feira, ó, já quero que a semana acabe logo. Hoje é segunda-feira, 15 de agosto, e eu tô aqui, claro, com o Felipe Espósito, tudo bem? Tudo certo, Marcos. 10 episódios já, como passou rápido, né? Então, né, olha só que coincidência, estamos no 10º episódio para comentar o 10º episódio de For All Mankind. Pois é, vamos falar mais uma vez de For All Mankind e que final, hein? Então, né, pois é. Eu tava passando rapidinho aqui o episódio antes da gente começar a gravar, e eu tinha colocado na pauta tema a tema do que a gente podia discutir sobre isso, e curioso que uma das coisas que eu tinha esquecido completamente, que foi bacana, foi a abertura do coreano lá, como é que ele chegou lá em Marte, né, e aquela montagem toda que fizeram dele, mostrando o tempo que ele passou sozinho, sem nem comida e nada, né, a galera lá na Coreia achando provavelmente que ele estava morto, ele sem esperança de poder voltar lá pra Coreia, e depois os americanos e russos resgatando ele. E foi curioso como foi um começo legal, né? Geralmente quando tem montagens assim, especialmente pra abrir um episódio, o pessoal bota um tempinho ali pra ficar legal. E o curioso foi que durante toda a montagem sendo super dramática e tudo mais, o que me chamou a atenção foi que a música, ela era bem humorada. Isso chamou sua atenção também, essa diferença da imagem com o som? Tentaram fazer, apesar de estar rolando um drama, tentaram fazer algo bem cômico. Uhum. Foi bem curioso mesmo. Sim, né? Especialmente na hora que ele tá considerando, né? Se machucar e tudo mais, tá com a arma ali, né? Tá super triste, não sei o que lá. E a música parecia que alguém não recebeu memorando. Não, é dramático, vamos lá, tem que ser diferente, né? E aí não dava pra levar muito a sério o que ia acontecer com ele, porque é curioso como a música dá o tom mesmo, né? Exatamente, a música deu um ar totalmente diferente pra cena. Uhum, E passando... é curioso ver ao longo de todo o episódio como, por mais que eles estejam contando uma história paralela, né, ela é diferente do que tá acontecendo no mundo real, também tem umas coisas meio paralelas, tipo o negócio da presidente Wilson, que eu comentei esses dias, né? Ela é republicana, mas ela é tipo o sonho dos democratas do que seria um republicano, porque ela, não tem aquela coisa de não sei, de conservar valores, aquela coisa tudo que a gente sabe. Não quero que seja um podcast político, mas ainda assim a gente sabe que é o perfil ali da maioria dos republicanos americanos, né? Então ela é mais pra frente, aquela coisa toda. E é engraçado ver ela eles comentando sobre impeachment pra cima dela e tudo mais. E como os comentar, apesar de ser uma história que é diferente da atualidade, eles fazem parecer muito que seria uma coisa que nem a gente passou tudo com o Trump, né? Não quero... A gente tá comentando aqui, a gente nem deu aviso de que teria talvez spoilers aqui, então eu tô tentando não ser tão explícito sobre o que aconteceu no episódio, mas ainda assim, se você quiser, vamos fazer assim, se você quiser pular esse capítulo porque você não viu o último episódio de For All Mankind, ou então que você não viu só a série, é só pular, não tem problema, que a gente pode aí conversar um pouco mais livremente sobre o que aconteceu, né? Mas depois dela ter falado que ele era gay e tudo mais, tem aquele papo de querem fazer o impeachment nela, e ela, não, você está sujando o Partido Republicano, né? Ninguém nunca fez nada assim, não sei o que lá. E o papo que ela tem lá com o vice-presidente, ele poderia ser muito atual, levando em conta o que aconteceu lá com o Trump, né? Exatamente. Uma coisa interessante desse episódio, e de toda a série, é justamente isso, que apesar delas se passar numa linha do tempo alternativa e ter uma história alternativa, tem muita coisa ali inspirada mesmo nos eventos que a gente teve, que a gente tá passando. Então, é muito legal ver esse paralelo que eles fazem. Uhum. E o pessoal de teoria da conspiração lá, que depois tem até o lance da bomba todo, eu até escrevi aqui na pauta porque é muito isso, né? É a mesma coisa de teorias da conspiração que você escuta esse pessoal do QAnon lá dos Estados Unidos, vê também que acredita, né? Umas maluquices lá, que é tudo um grande complô de um pedaço secreto do governo feito para silenciar as verdades que ninguém quer que venha à tona e tudo mais. A diferença é que aqueles na série eles conseguiram se organizar e fizeram um ataque, um atentado de fato lá no finalzinho do episódio lá em cima da NASA. Né? Exato. E te falar uma coisa, essa cena ela foi inspirada em um ataque real dos Estados Unidos. Eu não sabia, depois lendo na internet. Teve um ataque em Oklahoma, num prédio do governo, em 1995, que é o ano em que rolou a temporada, e foi do mesmo jeito, foi com carros-bomba colocados na frente do prédio, e até se você procurar pelo ataque de Oklahoma no Google e ver as fotos do prédio,
é muito idêntico ao que eles retrataram na série. Então volta naquilo que eu falei de eles trabalharem com vários paralelos do que aconteceu na vida real, só que do jeito da série. É muito louco isso, né? Eles fazendo sempre esses paralelos. E um paralelo também que é curioso é ver como o Dev lá, que é o bilionário, que é o dono lá como seria a SpaceX na vida real aqui, ele é uma mistura do Elon Musk com um pouquinho do Steve Jobs, e tem o paralelo de que, aqui na vida real, né? O Steve Jobs trouxe como o John Sculley para trabalhar na Apple. Na época, o John Sculley, ele era o CEO da Pepsi, tem aquela frase famosa que ele fala: você quer o quê? Ficar fazendo água com açúcar o resto da vida, ou você quer vir aqui comigo e mudar o mundo, né? E aí acontece tudo que acontece na Apple, e o Sculley acaba liderando o painel para eles expulsarem o Steve Jobs, e o Sculley vira o CEO da empresa, né? Então é um cara que o Jobs trouxe para a empresa, e por causa dele, no fim das contas, o Jobs foi mandado embora. E na série acontece uma coisa super parecida, né? O Dev escala, ele contrata lá a Karen para ser, nesse caso, a diretora de operações da empresa, e o painel e tudo mais manda ele embora, e é justamente aquele que substitui o Dev ali no cargo de CEO, como foi no caso da Apple com o Steve Jobs, né? Bem curioso. É exatamente isso. Apesar de ser ali uma grande retratação do Elon Musk em boa parte do tempo, principalmente porque se trata de espaço, tem muito essa pegada mesmo da Apple ali nos anos 80, em que Jobs chamou John Sculley e depois foi demitido da própria empresa que ele fundou. E, então, sim, dá pra gente comparar muito bem com a Apple. Não sei se fizeram isso de forma intencional, né? Série da Apple e tal, mas realmente é bem, principalmente nesse finalzinho em que a Karen, o Dev tá lá fazendo aquele discurso todo bonito, falando que ele vai levar todos os funcionários, e aí a Karen chega com aquele balde de grafite e fala: tá, mas e aí, você vai pagar eles como? E vocês vão viver de sonhos, né? E aí ele percebe que, pelo menos ali naquele momento, acabou pra ele. Então eu lembrei muito mesmo da história de quando o Jobs deixou a Apple, porque era algo que ele acreditava, mas que a empresa não acreditava mais. E ele perdeu naquele momento, né? Voltou depois, mas naquele momento ali ele foi demitido. E então, realmente, mais um paralelo que a série fez aí com a vida real. E pode ter outro paralelo dele voltar agora que a empresa tá sem CEO, né? Porque com certeza. Karen, né, ela morreu lá no bombardeio, não, né? na explosão lá da bomba. Agora, quem eu achava que não precisava ter morrido, que não fez sentido muito pra mim, foi a Molly, né? Porque ela voltou lá pra liderar a missão e tudo mais, e ajudar lá a fazer aquele pouso, uma queda, basicamente, né? Como é que ele chama lá? O astronauta? O grandão? O Ed. O Ed, isso, o Ed. Foi pra o Ed pousar lá quase sem combustível, depois daquela manobra maluca lá que eles fizeram. E mesmo na cena, né? Eu achei super legal o fato de que, como tava tudo escuro, ela ser a única que ia conseguir liderar as pessoas pra fora, porque ela sabia quantos passos levava pra fazer cada etapa e tudo mais, que ela já não enxerga, né? Então eu achei isso bacana, poético, bem bacana. E assim como ela, a SEGA liderou o pessoal pra fazer o pouso lá em Marte, essa última manobra, ela liderou o pessoal pra fora também ali do escritório, e ela volta lá pra dentro, e aí depois falam pra gente que ela morreu, né? Não fez muito sentido esse pedaço pra mim. Acho que precisavam ter mais uma vítima ali, até pra nomear depois o lugar reconstruído lá com o nome dela, mas ou eu que perdi alguma coisa que indicou pra gente, enquanto a gente estava assistindo, que ela morreria. Não sei, aquela cena no final, em câmera lenta da Faísca, ela voltando lá pra ajudar a salvar mais gente. Eu acho que foi só essa cena mesmo, que foi bem bonito, por sinal, ela voltando, ajudando. Mas em um momento eles deixam claro que ela morreu, que ia morrer, além, né, de quando a gente vê no jornal a notícia, né, de que eles, acho que chamam ela de Fallen Hero, alguma coisa assim, né, então dá ali a entender que ela faleceu, mas realmente, acho que quiseram fazer mais um drama, ou talvez já pra, né, tirar ela de vez do elenco, porque ela já não apareceu muito nessa temporada, então deram um jeito dela morrer, sair e ao mesmo tempo morrer de um jeito bonito, né, então agora provavelmente ela não deve mais aparecer na série. E o episódio teve o momento... Você viu o The Martian, que é o filme lá que chama Perdido em Marte em português, que é Já assisti. Que o Matt Damon fica lá em Marte e tudo mais. Então, teve alguns paralelos, né, com essa história, né? Tanto o lance deles terem que agora
né, vão ficar um tempão a mais em Marte, vão ter que se virar com os recursos que eles têm, até aquela manobra final lá de jogar a Kelly e arremessar ela pra dentro da Phoenix lá, né, que era o único jeito de levar ela lá pra dentro pra ela poder dar a luz e tudo mais. Então, esses pedaços falam, puxa, eu vi um filme que tem umas coisas bem parecidas. O que que era? Acho que é o The Martian, né? Ficou meio parecido. Exatamente. Esse jeito que eles vão ter que descobrir, eu não sei se na próxima temporada a gente vai continuar vendo, se eles ainda vão estar lá quando a série voltar, ou se eles vão pular tudo isso e eles já vão estar na Terra. Mas realmente eles vão ter que dar um jeito de sobreviver, de continuar lá e se virando com o que eles têm. Mas acho que ainda tem bastante coisa pra acontecer em Marte mesmo, porque pelo menos a série não deu nenhum indício de que eles vão mudar de lugar, vão avançar pra outro lugar, porque, né, nas outras temporadas, toda vez que, né, saiu, no finalzinho tinha o teaser, saiu da Lua, foi pra Marte, e dessa vez não falaram nada. A gente sabe que, ao menos no final dessa temporada, ainda tem gente em Marte, então provavelmente a próxima a gente vai saber mais sobre eles, vai continuar acompanhando eles lá em Marte, não sei, mas até uma cena que ficou na minha cabeça foi quando eles enterram a arma e a arma tá lá, né? Eles ainda a câmera foca bem ali no lugar em que eles enterraram aquela arma, então eu fiquei pensando, será que numa próxima temporada alguém vai pegar essa arma, vai fazer alguma coisa? Então, tem muitas perguntas aí e acho que a gente, né, só vai descobrir agora na próxima temporada. Se você lembrar da última temporada, na cena final da última temporada, que é o humano pisando em Marte, né, foi exatamente a cena do norte-coreano pisando em Marte que apareceu nesse último episódio, né? Então, exato. A gente já sabia que a temporada seria sobre Marte, mas esse pedaço exato ele só foi acontecer no finalzinho e ele foi... Eles contaram só agora no fim que era o que a gente esperava, né? Que era a primeira pessoa em Marte foi o norte-coreano, aquele pé já foi o da primeira pessoa em Marte, mas não do jeito que a gente esperava, porque mostraram agora que ele já estava lá, né? E mostraram no finalzinho do episódio mesmo lá. Outra coisa que eu acertei, hein? Que a Margot ia ser refugiada, ou enfim, enviada lá pra Rússia pra não ser presa, ia fugida pra lá. E é uma história que pode dar bastante pano pra manga, né? Se eles explorarem do jeito certo. É a ironia, né? Que o Sergei foi morar agora nos Estados Unidos e não deu pra eles ficarem juntos finalmente, porque agora a Margot que foi lá pra Rússia pra ficar escondida, né? Pois é, eu lembrei de você na hora que aconteceu. Eu falei, olha só, o Marcos acertou. Ela foi pra Rússia, né, pra União Soviética, tá escondida lá, aceitou a proposta deles, porque ela seria presa pelo FBI. E agora, né, a série termina justamente com ela, né, olhando pela janela e mostrando que ela tá lá na União Soviética, então é porque ela vai provavelmente trabalhar pra alguém lá, eles devem aproveitar mais essa situação, até porque pelo jeito a corrida espacial continua, ela não acabou. E é curioso mesmo ver que o Sergei foi para os Estados Unidos, conseguiu a liberdade, ele ainda faz aquela ligação, a videochamada do Newton, e eles conversam, ele fala tudo empolgado, que ele tá voltando, tá indo lá para encontrar ela, e ela tá indo para a União Soviética. Agora é interessante porque, ao menos o que eu entendo vendo o episódio, é que todo mundo acredita que ela morreu, né? Porque teve a explosão, ela simplesmente sumiu, né? Até mostra a Leida correndo pro escritório dela e vê que, né, parte do escritório desabou. Então fica meio pros americanos, pelo menos, fica subentendido que ela tá morta. Mas ela tá lá na Rússia e eu tô curioso pra saber se eventualmente eles vão revelar que, né, que ela tá viva e trabalhando lá na Rússia, ou vai ficar tudo no sigilo. Tô bem curioso pra isso. Achei uma boa sacada. Boa, ótimo ponto. Agora, uma última coisa sobre isso é que o pessoal até comentou no Twitter, vocês podiam comentar como essa temporada inteira poderia se resumir a se o Gordon Stevens e a como é que chamava a esposa dele, que tiveram os 2 filhos, se eles não tivessem casado, nada teria acontecido nessa temporada, né? Porque o Danny fez tudo errado lá em Marte e o Jimmy fez tudo errado na Terra, por causa dos dois só deu problema na temporada, né? Que família! Só deu problema. Acho que a esposa é a Tracy, né? Isso, Tracy, realmente, quem estragou ali toda a história, que, claro, que sem eles nem teria temporada, foram os filhos dos Stevens, porque caramba, em que
galera pra dar problema. Um causando problema lá em cima, o outro causando problema aqui na Terra, e os dois estão vivos, né? Então os dois com certeza voltam pra próxima temporada, até pra gente ver o desenrolar, ver as consequências que eles vão ter, porque claramente o Jimmy, por mais que, né, no final ali ele meio que se arrepende e tal, ele vê que os caras lá vão explodir o prédio, mas ele tava junto com o grupo ali, né? E eu acho que alguma hora isso vai acabar voltando pra ele. Ao mesmo tempo em que agora o Danny já confessou que foi ele que causou todo o problema lá em Marte. E o Ed até deixa claro que vai rolar um acerto de conta depois. Então, Sim. Tá aí mais uma coisa que a gente deve ver na próxima temporada. Né? Ele já tá lá meio no exílio, né? Tá meio preso ali agora. Que, vamos trazer comida pra você de tempo em tempo. Agora você ficar aqui é melhor pra todo mundo, né? Então... Ele já tá com isso. Ele tem mais uma confissão pra fazer, né? De que é o fato de que ele dormiu lá com a Karen também. Que é essa hora que ele falou, fui eu. Eu falei, qual das confissões ele vai fazer, né? Será que é que ele estragou tudo ali ou o que ele fez na Terra, né? Então, mas que genética, hein? Essa família aí. Família... Todo mundo numa terapia bem, viu? Galerinha complicada. Agora, pra quem for ficar com saudade de For All Mankind, eu vou trazer umas recomendações aqui de conteúdos bem bacanas que existem em várias em plataformas de streaming. O primeiro é uma série que é muito boa, chama From the Earth to the Moon, que ela é uma série documental, ela é produzida pelo Tom Hanks, e tem um elenco tem o Bryan Cranston, por exemplo, dos astronautas, inclusive eu acho que ele faz o Buzz Aldrin, e são 7 ou 8 episódios que contam todas as missões Apollo todas. E na verdade o comecinho, né, desde das Mercury, depois as Apollo e depois do pouso na Lua e tudo mais. Então, From the Earth to the Moon é muito bacana. Tem um filme Apollo 13 também, que esse tem. E tem até a frase, Houston, we have a problem, né, que é We've had a problem, na verdade. A frase famosa, a errada mais conta isso também. E tem um outro filme que virou série também depois, que chama The Right Stuff, que também é sobre a corrida espacial e como os astronautas que tinham que ter The Right Stuff seriam os escolhidos pra irem pra Lua. E tem uma série... A série recente eu não vi, mas que tudo tem no Disney Plus, mas tá aí, eu vou deixar na descrição aqui pra vocês darem minhas piadas. Quem quiser ver mais sobre filmes de corrida espacial e tudo mais, tem bastante coisa pra ver. Esses 3, pelo menos, são um prato cheio, com destaque, pelo menos pra mim, do From the Earth to the Moon, que tem um elenco muito bacana e a série é bem montadinha, então vale ver. Pô, bacana, porque For All Mankind agora só no que vem, provavelmente. Então a galera vai ter que esperar um tempinho aí pra gente falar mais de For All Mankind, mas tá aí uma lista boa de conteúdo sobre espaço. Agora, uma outra coisa que a gente comentou na semana passada, que eu falei, fica de lição de casa. Eu não fiz a lição de casa, mas parece que você fez. Você viu Lucky, né? Eu assisti Lucky. Vamos lá, tem alguns comentários pra fazer. É uma animação muito boa em termos técnicos de produção, então você realmente vê ali que... Acho que não tem exatamente a característica da Pixar, mas ainda assim tem uma característica muito... É tudo muito bonito e tal. Só que a história, pra mim, é uma historinha legal, mas que não tem tanto aquele apelo emocional dos filmes da Pixar, porque... Eu, pelo menos, eu lembro que eu fui ver o último Toy Story que teve no cinema, porque eu gosto dessas animações, e eu já tava lá, o filme começando, eu já tava lá assim, com o olho lacrimejando, e lógico que tem a nostalgia e tudo, né, mas isso eu não senti assistindo essa animação. É bonitinha, tem uma história bacaninha, você se diverte, mas não acho que tem um apelo tão grande. Agora, uma coisa, acho que duas coisas interessantes pra comentar. Primeiro é que eu achei incrível, não sei porque eu fiquei surpreso, mas que a Apple deu um jeito de enfiar os produtos na animação. Nos primeiros 2 minutos de filme já tem uma pessoa usando um iPhone, e é claramente um iPhone, você vê que eles fizeram bem bonitinho o modelo, não é aquele celular esquisitão que geralmente fazem só um retângulo ali, não, fizeram um iPhone bonitinho, a interface do sistema, tudo, então você vê que é um iPhone. Aí dá 10 minutos de filme, a moça tá usando um MacBook Air e mostra ele bem de lado, assim, com o design fininho, as portas. Eu falei, caramba, né? Até aqui a Apple deu jeito de fazer propaganda dos produtos, colocar um product placement dentro da animação. Tinha que ser a Apple. E outra coisa que a história, eu até vi alguns comentários antes sobre isso, e agora eu concordo. Dá pra ver que eles estão tentando
trazer um pouco de coisas dos filmes da Disney, da Pixar, para esses filmes da Skydance, que, como a gente já comentou no episódio anterior, é um estúdio que hoje é liderado ali pelo John Lasseter, que saiu da Pixar. No decorrer da história, aí vão alguns spoilers, mas, por exemplo, o plot inicial ali tem a ver com meio que um orfanato e com gente que não é adotada. E pra quem já assistiu Família do Futuro sabe que tem a história meio que começa bem desse jeito. Tem alguns momentos do filme que dá um problema lá no universo da sorte que eles estão. Aí chega vários camburões com coelhinhos pra meio que desinfetar o lugar. Eu falei, caramba, isso aqui é Monstros S.A. Na certa. Ao mesmo tempo em que tem meio que uma pegada de Wall-E também, porque dá um problema lá, meio que eles destroem o mundo da sorte, e aí eles têm que levar um negócio numa plataforma lá pra fazer o negócio voltar, ligar e funcionar. Então eu fui pegando essas referências de que eles tentaram, né, usar essa receitinha de filmes da Pixar pra fazer o filme funcionar. Então o resumo é um filme legalzinho, divertido, mas acho que eles ainda não chegaram lá em fazer um filme que é super emocionante e tudo mais. Eu como não consegui ver, eu tinha visto seu tweet mostrando lá o iPhone filmando lá a personagem principal, né, o que me incomoda sobre isso é pensar que por muito tempo, especialmente no começo, né, eram séries da Apple. Parecia que era a Apple que estava fazendo a série, que a série tinha sido criada dentro da Apple, não para promover produtos, mas assim só para ela ter um serviço de streaming. E conforme o tempo foi passando, na verdade, a gente foi percebendo que era igual outras plataformas de streaming, eles só jogam dinheiro em cima da produtora, a produtora faz, né? Eles estão só encomendando conteúdos, mas não para promover os produtos dela. Mas aí você pega uma animação dessa e faz isso, né? E existe sempre um jeito bacana e um jeito artificial de você enfiar um produto num filme, numa série, em qualquer coisa, né? Então, quando a gente percebe isso, tudo bem que a gente percebe isso porque a gente gosta de tecnologia, a gente até fica procurando, né? Quando alguém tá usando o telefone na série, eu tento ver o que é, né? Aí se, por exemplo, se é um filme ou uma série que mostra, sei lá, dos anos 2010, 11, 12, aí se prestaram atenção e colocaram se é um iPhone ou iPhone da época, né? Que é uma coisa que às vezes acertam, às vezes erram, né? O seu iPhone tá virado pra cima de ponta cabeça, né? Que eu tava vendo o Only Murders in the Building, que é uma série muito bacana, inclusive, e uma hora lá tá o Steve Martin, ele tá com o iPhone de ponta cabeça e tá usando lá como se estivesse virado pra cima. Então, a gente repara. Então, se você coloca essas coisas assim no conteúdo do jeito artificial, aí parece que tá forçando a barra, né? Mas eu tô curioso pra ver essa série. E é aquilo, né, que você comentou. Não tem como a gente brigar com uma Pixar com a nostalgia de um Toy Story, por exemplo, que, né, a gente cresceu vendo isso, né? Eu era pequeno quando o primeiro Toy Story saiu, né? Então, é difícil, né? Mas eu li a premissa da série, mesmo da série não, do filme, pra poder falar sobre isso um pouquinho aqui, e ela me pareceu premissa de filmes da DreamWorks, e não da Pixar mesmo, que as ideias, se você resumir os filmes da Pixar em uma frase, já dá pra ver que é sempre uma ideia muito, muito, muito boa, muito poderosa, né? E os outros estúdios de animação, apesar de fazerem bons trabalhos, não chegam lá, né? Não tem esse polimento da ideia de usar como base pra aí sim expandir e virar um filme, né? Então, Lucky me pareceu que seria mesmo uma boa tentativa e talvez um filme pra distrair ali por 2 horas, comendo uma pipoca e só, né? É exatamente isso, concordo. Parece um filme da DreamWorks. Agora, já que a gente tá falando aqui de streaming e tudo mais, sobre as coisas da Apple, pintou nessa semana a notícia de que a Apple tá conversando para comprar os direitos de streaming do Big Ten Athletics, que parece que é uma conferência de atletismo de faculdade nos Estados Unidos, que é muito forte esse negócio de basquete de faculdade, beisebol, futebol americano de faculdade, né? Não só por ser de lá que saem as estrelas, entre aspas, de verdade, que vão virar depois profissionais, mas tem essa cultura mesmo de acompanhar e ficar bem ligado. O basquete lá universitário é uma coisa gigantesca nos Estados Unidos, né? A Apple tem de pouquinho em pouquinho feito essas parcerias de conteúdo de esporte e estão cravando agora esse mercado do Big Ten, que vai ser, parece que os direitos vão ser divididos entre a Apple, a CBS e a NBC, que já também tem e isso seria o fim de uma parceria que a Big Ten de mais de 40 anos com a ESPN. O que, apesar de ser uma coisa, né, universitária, que pra gente aqui, né, que tudo bem que quem é muito fã de esporte vai acompanhar, vai conhecer, mas pra gente parece ser uma coisa pequena, mas uma parceria que encerra um contrato aí, um acordo de 40 anos
com a ESPN não é uma coisa pequena, né? Com certeza não. E vai ficando cada vez mais claro que a Apple está muito interessada em esportes. A gente já viu, por exemplo, que no começo do ano eles anunciaram aquela parceria com a MLB, que é a liga de beisebol. Então agora toda sexta-feira a gente tem jogos de beisebol ao vivo no Apple TV Plus. E tem aí os rumores, ainda não foi confirmado, mas que a Apple tem interesse em comprar os direitos de streaming da NFL. Então a gente vai ter aí mais um grande player, um grande canal dentro do aplicativo Apple TV. Embora os rumores digam que esse da NFL, até pelo preço dele, ele talvez não vai ser incluso na assinatura padrão, talvez eles vão cobrar um pacote à parte, mas vai estar ali dentro do aplicativo da Apple para as pessoas assistirem. E agora, essa notícia do Big Ten, que como você disse, né, pra gente é meio estranho, mas para eles, pros estadunidenses lá, pra galera, eles acompanham muito esse tipo de jogo, eles gostam, né, de jogos universitários, e vai ser com certeza uma boa adição pro Apple TV Plus e, mais uma vez, reforça que a Apple está bem interessada e quer continuar investindo nessa questão de ter esportes dentro do Apple TV Plus ou do aplicativo Apple TV, porque esportes, né, chamam a atenção, é algo muito visado, muito disputado, e dependendo do esporte hoje, você precisa ter uma TV por assinatura, um plano caro, e a Apple está tentando tornar isso disponível para mais pessoas, usando o dinheiro que eles têm, porque a Apple tem muito dinheiro para queimar, acho que justamente para deixar o Apple TV Plus mais atrativo, dar mais um diferencial para a plataforma. É curioso ver como... Na verdade, eu acho que hoje só a Netflix não investe em algum tipo de parceria com o esporte ao vivo, né? Netflix tem conteúdos lá, tem série de Fórmula 1, eles têm feito bastante coisa, aliás, de Fórmula 1, mas eu não sei você, mas quando eu ligo as plataformas de streaming que eu tenho aqui em casa, sempre tem um destaque para ver, veja, Palmeiras e Goiás, aí cada uma tem um campeonato que tá rolando, um pedaço do campeonato, a Amazon tem futebol, né? Acho que a HBO também tem futebol, o Star Plus, que é onde eu tô vendo o Only Murders in the Building, sempre tem destaque de futebol também. E aí entra numa coisa de sim, as plataformas terem que fazer parcerias super locais, né? Então, para quem não mora no Brasil, certamente, se você mora, sei lá, na Espanha, deve ter jogo de futebol para ver lá da Espanha, jogo ao vivo do campeonato que só rola lá, né? Sei lá, o Paulistão da Espanha, coisas mais locais assim. Então e a Netflix tá meio de fora e a Apple parece que ela tá fazendo o caminho inverso. Ela tá fazendo parcerias de conteúdos que seriam de nicho, mas colocando em vários países, até pra poder testar, não sei se... Tipo, pra gente não faz diferença ver beisebol, não sei se é uma coisa de servidor, né? Que eles estão colocando aqui como mercado teste, pra depois, a hora que tiver conteúdos que tenham um apelo mais global, eles saberem que eles vão conseguir transmitir uma coisa ao vivo, né? Pegar a manha de fazer e transmitir isso ao vivo com qualidade, com a estrutura que precisa, que eu vou esperar da Apple para transmitir um jogo de Copa do Mundo, Olimpíadas, coisas assim que aí sim tem um apelo um pouco mais universal, né? Com certeza tem esse fator. Os esportes em geral são muito regionais, então a galera costuma se importar muito com o esporte, né, com o time da sua cidade, do seu estado, do seu país. E a própria Amazon vem fazendo isso muito bem aqui, como você falou, você abre a Amazon, sempre tem algum jogo local lá. E a Apple tá indo por um caminho bem diferente, que é trazer coisas de nicho, coisas internacionais para todo mundo. Realmente acho que esse primeiro momento aí de esportes no Apple TV Plus com a MLB pode ser mais um teste para ver como as coisas vão, até porque se a gente voltar ali na WWDC, na Keynote, que a gente conheceu o iOS 16, eles mostraram, por exemplo, que eles criaram aquela API que as notificações elas vão exibir alguns cards em tempo real, e um dos recursos é mostrar os resultados dos jogos. Uhum. Então dá pra ver que eles estão usando, né, essa estrutura para criar coisas que lá na frente vão poder ser usadas também por outros jogos, talvez, como você falou, vai transmitir uma Copa do Mundo, a Apple já vai ter estrutura de streaming, já vai ter os cardzinhos no iOS para mostrar os resultados dos jogos. Então, acho que isso está ajudando eles a se preparar para outras coisas que vêm no futuro, porque está bem claro que eles querem investir nessa área. Até há algum tempo surgiu um rumor de que a Apple também quer dar um lance para adquirir os direitos de transmissão da UEFA.
Então seria aí mais uma grande aquisição pro Apple TV Plus. Agora, a questão agora, né, de tempo e dinheiro, porque esses contratos eles costumam ser bem caros e a gente tem que esperar para ver se vai se concretizar mesmo. Mas, pelo jeito, a depender da Apple, ela quer sim trazer mais conteúdos de esporte pro Apple TV Plus. E esses contratos são de muitos anos, né? É sempre 10 anos, 15 anos, né? Então quem fechou um contrato de 15 anos com um canal de TV de TV a cabo hoje que fica meio irrelevante deve estar se mordendo de raiva, né? Fala, poxa, vou perder esses primeiros anos aí de streaming porque eu tenho que cumprir um contrato de 15 anos com a ESPN 12, que ninguém vai mais assistir. Tem um problema, né? Exatamente. Tem essa questão dos contratos serem muito longos. E agora, vários desses contratos, eles estão acabando. É o caso da NFL. Eles têm um contrato, não lembro agora com quais lá nos Estados Unidos, se é com a DirecTV. Mas o contrato ele vai expirar... Esse é o último ano. Então, no ano que vem... por isso que eles já estão procurando um novo parceiro. Porque o contrato vai acabar e no ano que vem eles vão escolher uma empresa nova para aceitar o lance. E, se eu não me engano, pelos rumores, por tudo que estão dizendo, tá entre Apple, Amazon e Disney. Mas dizem que a Disney ela não tá muito a fim de gastar o valor que está sendo cobrado pelos direitos da NFL. Então, a briga, basicamente, acho que até para outras coisas, vai ser entre Apple e Amazon, que são, acho que, as duas poderosas quando se trata de dinheiro para gastar. Exatamente, a Disney está pressionadíssima pelos investidores para um crescimento sustentável do Disney Plus, que cresceu muito rápido, mas estacionou também muito rápido. E ela até anunciou nessa semana, se você pegar Hulu, que é da Disney, o Disney Plus, os ESPN, que também pertence à Disney, e o Star Plus, a gente tem mais assinantes do que a Netflix. Mas falando, mas não é bem assim, né? E ela confirmou o plano com anúncios, mas ao mesmo tempo anunciou já que vai aumentar, nos Estados Unidos isso, o preço do plano linear sem anúncios, linear não, do plano normal sem anúncios, então ela está com bem menos flexibilidade e elasticidade para fazer um investimento desses, né? E a Apple e a Amazon, eles têm muito dinheiro para gastar nessas coisas, e os investidores da Apple e da Amazon já estão mais acostumados a verem esse tipo de investimento de longo prazo como uma coisa normal, né? Então, a Disney entrando agora no mercado de streaming, apesar de entretenimento ter sido sempre o mercado dela, mas entrando no mercado de streaming e querendo fazer um investimento em esporte, que aí sim nunca foi o lance dela, também não é da Apple, também não é da Amazon, mas ainda assim, aí entra aquela elasticidade que os investidores dão para esse tipo de investimento. Então a Disney mesmo, ela fica mais em terceiro lugar mesmo, ela está mais amarrada para poder, né, justificar um investimento desse. Exatamente, embora, né, a Disney seja uma gigante perto da Apple e da Amazon, ela não tem tanta flexibilidade para gastar assim. É o que você disse, os investidores da Apple e da Amazon já estão acostumados a ver essas empresas queimando dinheiro pensando a longo prazo. O próprio Apple TV Plus, acho que foi muito dinheiro queimado, porque a Apple ficou por mais de um ano dando assinatura de graça para qualquer que comprasse um produto. Você abria a caixa de cereal, tinha código do Apple TV Plus. Então foi ali, né? Gastaram muito dinheiro, produções caras, mas que agora tá tendo um retorno. A gente comentou já no outro episódio que o Apple TV Plus vem crescendo um pouquinho no market share. Tá devagar, mas tá crescendo. Vem chamando atenção, vem ganhando prêmios, tá conquistando a mídia. Então, o retorno agora acho que vai começar a valer. Então, para ele já é normal gastar bastante assim para ter o retorno alguns anos depois. E acho que com isso do esporte é a mesma coisa. Eles, né, vão gastar uma grana para adquirir os direitos desses esportes, mas num contrato de 10 anos, como a gente falou, lá na frente isso provavelmente vai ter um resultado muito positivo para qualquer uma das empresas que adquirir os direitos dessas transmissões. Aí você falou do investimento, a Apple, quando produziu aquela série C, que é com Jason Momoa, tem a Alfre Woodward também, na época, pelo menos, era a série com os episódios mais caros da história. Cada episódio custava mais do que um Game of Thrones para fazer. E não é uma série que, assim, né, ficou as pessoas que assistem gostam e tudo mais, mas ela não passou da bolha da Apple, né? Como Ted Lasso passou, por exemplo. O próprio For All Mankind, acho que não, né? Mas especialmente Ted Lasso estourou, né? Severance também, Severance, né? Então, é curioso ver como eles investiram muito. E aí depois, a Amazon, que não estreou ainda,
mas vai estrear Os Anéis do Poder, que vai tomar o título de cada episódio foi o mais caro da história pra fazer. E a HBO tá vindo atrás agora com essa série nova também do Dragão lá, o spin-off de Game of Thrones. Mas é o exemplo disso, né? De um investimento gigantesco que não sei se pagou, né? Se, por exemplo, não vai fazer a história como uma das melhores séries da história da televisão, mas se trouxe um pouquinho de assinante e vai fidelizar essa galera, já tem como Apple justificar esse investimento e é uma coisa, por exemplo, que contraste com a Disney e gastar, né? Fizeram um acordo mais caro do mundo para passar basquete universitário. O investidor fala, cara, peraí, né? Vamos conversar. Então tá aí o exemplo da elasticidade que um tem e outro não para esse tipo de investimento. Exatamente. Aproveitando aí que a gente ainda tá no assunto TV Plus, eu achei muito curioso que você mencionou o Ted Lasso agora, como que isso passou da bolha da Apple. Nesse final de semana eu tava assistindo uma série adolescente da Netflix, tava ali, né, vendo alguma coisa, e no decorrer do episódio, um dos personagens fala, tipo, brincando, tipo, não sei o que eu tava assistindo Ted Lasso. Eu falei, caramba, né, olha só, mencionaram Ted Lasso numa série da Netflix. Aí eu falei, realmente, acho que é isso que a Apple queria, né, ela conseguiu expandir, furar a bolha ali, algumas coisas do Apple TV Plus já estão tendo um alcance fora dessa bolha de quem assina Apple TV Plus porque acompanha a Apple e gosta. Já tá realmente já uma coisa mais natural, uma coisa que tá chegando nas pessoas normais e, de novo, é o investimento, no caso de Ted Lasso, pelo menos, é o investimento se pagando. Né, entra pra cultura pop mesmo, né, que nem fazer uma referência guardadas as devidas proporções, óbvio, uma referência a Star Wars, e daí que é da Disney, né, todo mundo viu, todo mundo conhece, a piada você faz você usa Star Wars como uma referência que entre muitas aspas, todo mundo já viu, né. E de Severance, você viu que o Stephen Colbert fez um videozinho de uns 10 minutos, como se ele tivesse participado de Severance, como tiraram as cenas dele e juntou o elenco inteiro, no cenário mesmo de Severance, não é uma montagem tosca, juntaram todo mundo lá pra fazer, e é um vídeo de uns 10 minutinhos ali dele fazendo aquelas piadas que americano gosta, né? Mas ainda assim, ficou divertido. Caramba, esse eu não tinha visto, preciso ver. Eu vou deixar aqui na descrição o link, é bem legal, tem 8 minutos, eu vi aqui agora. E é isso, ele juntou o elenco quase inteiro, na verdade, e nos cenários lá, e faz as piadinhas dele ali. Falei, olha só, hein? Não sei se é uma coisa que a Apple que encomendou, se ele que gostou e quis fazer, mas tá lá. Pô, bacana, depois eu vou dar uma olhada aqui. Muito bem, agora a gente comentou na semana passada sobre o Stage Manager, né, daquilo que você falou sobre os motivos, ou o motivo, na verdade, pelo qual parece que o iPadOS 16 vai atrasar, e o Rambo estava escutando aqui o episódio, ele até comentou mais a fundo isso no último área de transferência, mas ele lembrou que não tem nem API para o Stage Manager, para os desenvolvedores pegarem isso e fazerem o uso disso, então é mais um indício aí de como isso está meio embrionário lá na Apple, né? Pois é, então é pior do que a gente pensava, né? Que a gente falava, tipo, o desenvolvedor, ele não tem um iPad compatível para testar. Ele pode ter um iPad, não tem nem API para ele fazer o aplicativo funcionar direito. Então dá para ver que o Stage Manager é uma bagunça no momento, é um recurso que tá incompleto, que, enfim, tá confuso, igual a gente comentou também já. Algumas pessoas têm reclamado de problemas, que não funciona direito com aplicativos de terceiros. E isso só reforça que, pelo jeito, a Apple vai acabar adiando o lançamento do iPadOS, que é o que diz um rumor da semana passada, porque eles não estão satisfeitos com a qualidade, com o jeito que está agora. Claramente, eles criaram o Stage Manager para chamar atenção, principalmente na hora de vender um novo iPad Pro. Eu imagino na Keynote da Apple, eles mostrando o iPad, rodando várias janelas, aplicativos, aquela coisa toda. Então, a Apple tem essa pressão para melhorar o software, para chamar atenção para vender iPad, mas, pelo jeito, foi um anúncio feito meio que antes da hora, não está pronto, talvez vai ser adiado, e como eu também disse na semana passada, para mim, não vai ser uma surpresa se o Stage Manager for adiado da versão final do iPadOS 16. Então, eles lançam o iPadOS 16 sem Stage Manager e falam que vai vir no ano que vem no iPadOS 16.5, que é algo que a Apple vem fazendo com muita frequência. Eles anunciam no beta, não dá tempo de terminar, eles cortam o recurso da versão final e voltam com ele alguns meses depois. Você foi falando, eu falei, ele vai falar 16.1.2, não, .5. Então tá. Olha, se a gente pegar como base o Universal Control, que é aquele recurso que você pode mover o mouse de um para o outro, aquele lá acho que chegou no .4, .3, foi porque eles anunciaram na WWDC do ano
passado. Esse recurso nem chegou a entrar em beta, porque tinha um jeito de habilitar ele nos códigos e tal, mas a Apple mesmo nunca habilitou ele no beta. E ele demorou aí quase um ano para chegar na versão disponível para os usuários, porque era outra coisa que a Apple anunciou, fez todo aquele marketing incrível e tal, e que na prática o recurso não estava funcionando, era instável, até hoje ainda tem uns probleminhas, mas agora até que funciona bem. Então eu não vou duvidar eu não duvido que isso aconteça com o Stage Manager. Eu tava mais otimista sobre isso nessas últimas 2 semanas, agora eu tô acreditando mais nessa ideia de que é inevitável atrasar mesmo, porque parece que tá bem longe de estar pronto ainda, o que é uma pena, né? Pois é, acho que a gente vai ter que esperar mais para ver o Stage Manager em ação, mas tomara que isso resulte em uma melhora, né, em como funciona, em uma API para os desenvolvedores adaptarem os aplicativos, porque também do jeito que tá não adianta lançar. Agora, uma coisa que virou notícia essa semana foi uma patente também ligada ao iPad, do Apple Pencil, na verdade, eu quero comentar rapidinho aqui, mas antes disso, quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio, mais uma vez, do A Fonte. Quando você assina a ExpressVPN com desconto, que eu vou explicar por ser um ouvinte aqui do A Fonte, você consegue 2 grandes vantagens, que são, primeiro, você navegar na internet do jeito muito mais seguro, e, em segundo lugar, você pode informar os servidores que você está vindo de um outro país, talvez, que é uma coisa bacana que destrava conteúdos, especialmente de streaming, destrava conteúdos legais para você poder acessar. A parte de privacidade é que se você se conecta, por exemplo, numa VPN aberta, né, que não tem senha, ou às vezes até tem senha, mas é de um aeroporto, um hospital, um hotel, da escola, de algum lugar, que nem sempre possa ter se preocupado muito com a segurança, esses dados podem ficar expostos, podem ficar sob risco, não por culpa ou por malícia de quem disponibilizou o Wi-Fi para você poder acessar, mas sim porque se alguém, sabendo o que está fazendo, se colocar no meio da conexão, seus dados podem entrar em risco. Com a ExpressVPN você elimina essa possibilidade, porque a sua conexão passa a ficar totalmente criptografada. Então, pelo seu telefone, por tablet, até TV, eles dão suporte também em computador. Você se conecta com a VPN da ExpressVPN e aí a sua conexão passa a ficar criptografada, seus dados seguros, porque mesmo que alguém tente se infiltrar ali, não vai conseguir, né, acessar o pacote que estão os seus dados. E aí isso fica seguro. E a parte de você poder acessar a internet a partir dos países que você quer dizer onde você está é boa, porque tem site, por exemplo, que sempre te redireciona para o site aqui do Brasil. Você não consegue ver uma loja, por exemplo, dos Estados Unidos para comprar uma coisa, direcionar para cá. Ou então um streaming mesmo que eu comentei, Netflix, por exemplo. Cada país tem um catálogo completamente diferente. Tem as coisas que todo mundo tem, mas tem coisa muito diferente que só tem em alguns países. Então você se conectando com a ExpressVPN, falando que você está vindo, sei lá, do Japão, você pode acessar os conteúdos que tem disponíveis só para a galera do Japão, e tudo isso com velocidade bacana, garantida. A ExpressVPN investe muito em velocidade, estabilidade da conexão, mesmo se conectando a uma VPN, que o dado faz um caminho maior para ir e voltar, então isso está resolvido. E a parte mais bacana é a seguinte: você que é um ouvinte aqui do A Fonte, se você acessar o endereço expressvpn.com/afonte, você experimenta o serviço por 30 dias sem colocar a mão no bolso, e se você assinar o plano anual, você também por mais 3 meses também vai poder usar sem colocar a mão no bolso. Então, para acessar, faz o seguinte, vai lá, expressvpn.com/fonte, dá uma espiada, conhece a oferta e assina aqui com esse link. Você, acima de tudo, também ajuda aqui o podcast. Uma última vez, expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, por mais uma vez patrocinar o podcast e, claro, pelo apoio também a toda Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Agora, você deu uma espiada na patente que depois pintou outro documento que expandiu ainda mais o que a Apple pretende fazer. Pretende aquela coisa que a gente já comentou, né? Patente, treino, jogo é jogo, patente de medicação do que a Apple pode querer fazer no futuro, às vezes se proteger só de coisas competitivas, mas pintou uma patente que mostra coisas novas que a Apple poderia explorar de sensores ali para o Apple Pencil para torná-lo mais útil. É uma coisa que te interessa? Você usa o Apple Pencil no seu dia a dia? Qual é? Olha, eu não uso muito. Eu tenho o Apple Pencil, mas eu não sei desenhar, então já tira um dos usos aí. Então eu uso de vez em quando para rabiscar, fazer uma anotação, mas é muito de vez em quando mesmo. Então para mim meio que não faz muita diferença, mas seria legal de fato ter um Apple Pencil que seja mais inteligente, que tenha recursos. Uma câmera eu acho meio estranho, né? Mas gestos é uma ideia boa, porque às vezes você tá com o Apple Pencil na mão e aí você quer desfazer alguma coisa. Porque hoje ele tem aquele toque duplo, que você dá 2 toques, e ele meio que deixa você configurar, por exemplo, para trocar entre escrever e apagar, né? Você pode trocar as ferramentas.
Mas poderia ter mais de um gesto para você desfazer, refazer. Então, ter isso direto no Apple Pencil seria bem legal. Mas fica esse adendo, até que você já comentou, que as patentes da Apple não significam que eles estão fazendo isso. Algumas vezes eles patenteiam coisas só para se proteger, para ter ali o direito de fazer aquilo guardado para se um dia eles resolverem. Mas não quer dizer que é um produto que já está em desenvolvimento nem nada. Pelo menos por enquanto, tirando essa patente, não existe nenhum indício de que eles estão trabalhando em uma nova Apple Pencil diferentona. Uhum. Apple Pencil, a crítica que eu vejo a quem usa muito tablet e usa muita caneta, por exemplo, a Bia, no área de trabalho, fala muito sobre como, no dia a dia dela, o Apple Pencil não seria muito útil, porque o que ela precisa de stylus é que seja mesmo com foco em escrever e tudo mais, né? Que a ergonomia dela não é muito bacana para isso, ela é muito mais voltada para desenho e tudo mais. E quem é artista fala também que mesmo essa parte de desenho, o Apple Pencil, por mais que tenha essa parte de pressão dele, é muito bacana, né? De medir exatamente a pressão que está dando ali, e isso se refletir num rabisco mais grosso, mais fininho ali. Tem umas coisas ainda que as stylus que são feitas para isso, aquelas da Wacom e tudo mais, elas têm funções complementares bacanas, e a Apple registrou essa patente com alguns outros gestos adicionais, na verdade, para você poder tirar mais uso dela. Então, você dá um triple tap ali, fazer alguma coisa, um swipe, e até um gesto de você girar, rolling gesture, né? Você rolar ali ela e isso chamar alguma coisa. Abrir possibilidades de interação com o Apple Pencil é uma ideia bacana, porque ele tá perto da Touch Bar em relação foi apresentado, bacana, né? Legal, todo mundo viu, algumas pessoas gostaram, outras não, algumas têm mais utilidade para isso não. Mas e aí, na evolução do Apple Pencil desde que ele apareceu até hoje é que ele não carrega mais por Lightning e hoje em dia só carrega por indução, né? Mas de funcionalidade mesmo, coisas novas bacanas que o Apple Pencil traga, não sei, né? Sempre foi uma coisa meio estacionária, né? Apareceu e é basicamente isso. Teve, né, uma melhoria, mas aí foi mais de hardware do iPad, do tempo de resposta, não só de tocar e arrastar, mas assim, o que você vê na tela versus o gesto que você fez mesmo, caiu para pouquíssimos milissegundos, e aquela tecnologia que essa sim é bem bacana, do rabisco preditivo, né? O Apple Pencil, a cada pontinho, na verdade, uma reta é feita de vários pontos, então a cada ponto que você faz, ele prevê com base nos pontos que você já fez para onde você vai apontar, e ele calcula e entrega isso para você. Então, para quem desenha muito no iPad deve ter visto, né? Que você está fazendo um gesto e aí ele acha que você vai para lá com a caneta, você veio para cá. Aí ele corrige e faz o desenho certinho. É uma coisa muito rápida, mas assim, quem usa muito Apple Pencil deve ter visto isso aí. Então, essas tecnologias são bacanas, mas novas formas de interagir com o Apple Pencil ou você usar o Apple Pencil para disparar outras coisas, outras coisas, não só, né, você apertar para tirar uma foto, não é isso, mas apesar de que uma das patentes fala, você brincou de câmera, né? Fala justamente sobre uma patente que é um dispositivo que pega instruções no input device que combina várias coisas, então tem caixa de som, rotatório, sei lá, inclusive uma câmera, né? Que o Apple Pencil vá sair com isso, mas ainda assim usar ele como uma varinha mágica para você controlar outros dispositivos, outras funcionalidades de dispositivos que pode talvez nem ser um iPad, aí você expande um pouco mais a utilidade dele e até o apelo, o interesse para a galera comprar, e aí sim talvez se interessar por usar o iPad com o Apple Pencil para começar a fazer alguma coisa, incorporar isso mesmo no dia a dia, né? Com certeza. E eu tiro pela S Pen, que é a canetinha da Samsung que tem no Galaxy S22 Ultra e o Z Fold também é compatível com a S Pen. E ela tem alguns recursos assim que ela não chega a ter gestos, mas ela tem um botão que você pode configurar. Um clique faz isso, 2 cliques faz tal ação. E você consegue apontar ela de longe para a tela do celular e, por exemplo, se arrasta para cima, ele troca de câmera. Se arrasta para o lado, ele muda entre a câmera frontal e traseira. Então, realmente, talvez ter esse tipo de interação no Apple Pencil seria uma coisa bacana em que talvez a gente possa esperar para uma futura geração do acessório. Uhum. Eu vou deixar na descrição também o link para quem quiser dar mais piada nessa patente específica, que a Apple descreve, a parte técnica é assim, né? Input com base em toque para caneta digital. Então você expandir a utilidade da caneta não só para os rabiscos do dia a dia, mas
pra ela ficar mais potente com o que dá pra fazer com o dispositivo, que é sempre uma boa ideia, né? Expandir esse tipo de coisa. Com certeza. Aumentar a funcionalidade do produto é sempre legal, ainda mais pro Apple penso que não é nada barato. Uhum. Agora, voltando a falar do beta, dessa vez falando do iOS 16, pintou uma polêmica nessa última semana que se eu tivesse um bolão de polêmicas para esse ano, essa eu teria perdido. Eu não teria contado que a porcentagem da bateria voltaria a ser assunto agora em agosto de 2022, mas a Apple, nesse beta mais recente, no 5º beta para desenvolvedores, que eu acho que é o 4º público, o 3º público talvez? Isso. Ela, agora quando você liga o modo amarelo da bateria, né, você... aparece ali automaticamente a porcentagem, ou você pode deixar também, acho que a porcentagem... Pode deixar sempre ativado. Também isso aí. O que não dá para fazer é ligar o modo de economia de energia e desligar a porcentagem, o que me fez desligar completamente o modo de economia de energia. Mas a gente fala sobre isso já, eu quero saber de você. Primeiro, o que você quiser comentar sobre essa polêmica e depois a sua percepção pessoal a respeito disso. 5 anos depois da Apple ter tirado a porcentagem da bateria e toda aquela história de... que não cabia, né, porque tem o Note e tudo mais, agora a Apple descobriu, né, 5 anos depois que era só colocar o número ali no lugar da bateria, né, olha que coisa. Levou 5 anos para os engenheiros e os designers entenderem isso. Eu particularmente não gostei da implementação atual, mas vale lembrar que a gente está no beta, então pode mudar, porque o que acontece? Do jeito que está hoje, se você ativar para mostrar sempre a porcentagem, você perde o ícone dinâmico, que a bateria vai diminuindo conforme você vai consumindo. Então, vamos supor que a bateria está em 50%. O ícone da bateria vai continuar cheio e o texto vai aparecer lá, 50%. Só que, pra mim, pelo menos, quando eu bato o olho naquilo ali, ao invés de eu, acho que por costume, por ter 5 anos sem a porcentagem, eu não reparo no número 50, eu reparo no ícone da bateria cheia. Então, tipo, pra mim, quando eu olho, a bateria tá sempre cheia, porque, né, tá sempre com o ícone fixo ali, ele não diminui mais quando a porcentagem tá ativada. Ele só diminui quando ela chega em 20%, e daí ele fica vermelhinho só com a partezinha lá no cantinho. Mas é isso, então, pra mim, o jeito que eles fizeram é meio confuso. Claro que pode mudar, né? A gente ainda tem mais algumas versões beta do iOS pela frente, deve sair uma essa semana, inclusive. Mas foi uma implementação que eu fiquei tipo, sério que levou 5 anos pra isso? E no meu iPhone eu já desliguei, não gostei. O problema que eu vejo, galera, com o jeito que eles fizeram isso é exatamente esse, né? De que você bate o olho, agora você tem que bater o olho e interpretar, ao invés de você bater o olho e já saber como é que tá. Acho que muito disso é costume, como você disse, mas também o jeito que isso foi implementado, eu acho que ficou meio confuso. Eu, desde sempre... eu tirei, quando tinha essa possibilidade, eu tirava a possibilidade de ver a porcentagem da bateria, porque pra mim e pra muita gente, mas pra mim especialmente, é um pouquinho a mais de você ficar um pouco mais ansioso ao longo do dia, né? Porque você vê a bateria, quando ela tá com 1/3 cheia, você fala, putz, ainda tem 1/3, beleza. Mas 30% parece que tá acabando, né? Então fica sempre aquela pressão psicológica autoimposta pra você carregar sempre o telefone. Então, coisas tipo porcentagem de bateria, indicador de notificações. Você tem 6 mensagens não lidas. Pra que você quer saber? Você vai abrir a mensagem mais cedo ou mais tarde. Tira esse negócio, então. Eu não tenho nenhum tipo de badge que indique quantas coisas não lidas, recebidas, pendentes, nada, né? Porque também, de pouquinho em pouquinho, eu vou tirando essas fontes de ansiedade do dia a dia. Então, a porcentagem da bateria entra nisso. Poderia ser a coisa mais bonita do mundo. Ainda assim, eu não usaria. Mas... pra piorar, não é a coisa mais bonita do mundo, né? Então tem esses problemas mesmo de experiência. Eu acho sim que isso vai ser modificado até o lançamento oficial, porque o fato de ter aparecido no Beta 5, né? E eu isso até comentei rapidinho no área de transferência na sexta-feira, esse negócio da bateria não apareceu nem nos prints de quando a Apple anunciou o iOS 16. Tudo bem que ela não precisava ter falado disso no evento, mas no print ia ter, né? Pra indicar que é uma novidade. Não tem, então parece que isso foi desenvolvido... nas últimas semanas, putz, quer saber? Não, foi aí, beleza, a galera vai gostar, né? E o que eu achei curioso, né, que por mais que a percepção da reação tenha sido ruim, né, a gente viu muita gente criticando isso, até fazendo o conceito, como teria sido muito melhor a bateria desse jeito aqui. Eu vou deixar na descrição também o link para um designer, imagino, que tenha feito uma solução que para ele funcionaria, e a minha crítica é, bacana, isso tá
num tamanho gigantesco na tela com fundo neutro. Claro que vai dar para enxergar, né? No canto de cima, na direita, ali embaixo de uma tela, um wallpaper todo colorido, é bem diferente a situação de uso. Mas ainda assim, você fez uma enquete lá no 95Mac perguntando pra galera o que a galera achou, mas eu não sei você. Eu fiquei bem surpreso com as respostas da galera. A maioria, na enquete pelo menos, parece ter gostado. Então, a gente teve ali quase 4.000 votos dizendo que gostaram da solução da Apple. E somando as outras duas opções, cerca de 2.500 pessoas que disseram que não gostaram. Algumas não gostaram e vão continuar usando do mesmo jeito, porque é o que tem. E outras, como eu, não gostaram e já desligaram o recurso. Eu não sei se tem relação, mas como a Apple vai lançar o iPhone 14 Pro mês que vem e pelo que a gente sabe ele não vai ter um notch, então ele vai ter mais espaço lá em cima, talvez a porcentagem da bateria vai voltar do jeito que era antigamente, porque tem espaço. E aí alguém dentro da Apple falou, poxa, mas aí a gente vai colocar a porcentagem no 14 Pro e o resto vai ficar sem. Aí inventaram isso aí por causa dos novos iPhones, para falar que também tem um jeito lá. Porque realmente, é o que você disse, na keynote da WWDC, não tinha isso lá, nem nas screenshots, nas imagens promocionais. Porque a própria Apple, durante o evento, ela mostrou recursos que ela mesma falou, olha, isso aqui a gente está mostrando, mas vai chegar numa futura atualização, vai chegar depois. Então, é normal isso. Mas por não ter nem nas imagens, sugere que foi algo que eles bolaram ali de última hora, depois, já que tinha sido feito o anúncio do iOS 16. Vamos ver se nos próximos betas eles ajustam essa implementação, se eles vão fazer alguma melhoria. Mas tá aí, a porcentagem tá de volta para quem tanto queria e para quem se contenta com esse design um pouquinho confuso, é uma opção agora, exceto, como você disse, no modo de pouca energia. Daí não tem como escolher, ela sempre vai aparecer assim que você ativa o modo de pouca energia. Eu tinha uma automação que eu usava muito no meu iPhone antigo, eu troquei recentemente, a bateria dele tá bacana, tá nova, né? Mas o outro iPhone que tava com a bateria piorzinha, eu tinha feito uma automação do Shortcuts para quando ela baixasse de 50%, ela já ligasse o modo de economia de energia, não esperar até 20%. Né? Então com isso, dava uma sobrevida de algumas horas aí para a bateria. Então essa eu desliguei primeiro que eu não vou usar, mas assim, no fim de semana eu tinha deixado, sei lá, não tinha carregado na noite, não estava usando, que eu uso o iPhone 100% do tempo aqui numa basezinha vertical de carregamento por indução, e com isso chega a notificação, se eu precisar interagir com ele, eu interajo, e ele continua carregando sem eu ter que levantá-lo, que eu sei que é um trabalho imbecil, né? É só levantar, mas ainda assim eu poupo isso também no dia a dia, então ele fica aqui do meu lado, então ele está sempre carregado, né? Então nesses dias agora, no fim de semana, ele acabou baixando de 50% e ligou ali o modo, eu vi que não dava para desligar a porcentagem. Eu falei, então quer saber? Deixa pra lá, desliguei a automação e do jeito que essa porcentagem tá hoje, não me atrai, mas é aquilo, né? Mesmo que ela fosse perfeita, eu desligaria mesmo assim, porque é o tipo de precisão numérica que eu não preciso no dia a dia, porque isso dá mais ansiedade do que resolve problema. Eu já me acostumei a não ter a porcentagem, talvez se eles melhorarem a interface eu reconsidere ativar, mas não faz muita diferença pra mim, até porque hoje, pelo menos, eu tenho um 13 Pro Max e pra mim a bateria dura o dia inteiro. Independente do que eu faça, eu usando muito, eu usando pouco, a bateria aguenta o dia inteiro. Então não tem mais aquela preocupação de, preciso sair com o carregador, preciso achar um carregador, preciso colocar o celular pra carregar. Porque eu sei que o celular dá conta, o que é diferente de alguns anos atrás, que a gente tinha realmente um problema de bateria no iPhone. E aí a bateria começava a diminuir e já começava a bater aquela preocupação. Será que eu vou ter bateria para chegar em casa, para voltar para casa? Então, hoje não é mais um problema para mim. Mas quem sabe se eles mudarem aí a interface, eu reconsidere. Mas do jeito que tá hoje, não para mim. Mas para quem gostou muito... Aliás, isso não tá no iPad, né? Tá só no iOS. Só no iOS, não tem no iPad. Mas para quem gostou muito, eu vi no 95Mac que alguém fez o indicador de porcentagem igualzinho para colocar no Mac, né? Pois é, olha só, pra você ver, teve gente que gostou tanto que já quer levar pros outros aparelhos. Então eu vou deixar na descrição também o link para quem quiser dar uma espiadinha nesse app e talvez instalá-lo. Agora, uma outra coisa que virou polêmica nessa semana
foi envolvendo o Telegram, e é uma daquelas que eu chamo de não lêmicas, que eu olho e falo, é óbvio que não ia ser assim, que não ia dar, né? O que aconteceu foi que o Telegram apresentou uns emojis animados, ele reclamou que a Apple estava demorando para liberar uma atualização, e no fim das contas era isso, né? Que tem os emojis animados lá que agora tem no Telegram, mas eles estavam usando os emojis que são a arte da Apple, e a Apple falou, não, esse é nosso, você não pode mexer, não pode brincar. Brinca com o seu, faz o seu. E aí virou polêmica porque foi lá uma oportunidade, claro, que o Pavel Durov, lá, que é o CEO do Telegram, teve, que ele já faz um tempo que ele está usando várias oportunidades assim para reclamar da Apple, App Store fechada e regras e tudo mais. Mas eu olhei e falei, gente, não tem uma história aqui. É claro que a Apple não ia deixar, assim como ela não deixou todas as outras vezes que também tentaram mexer ou interagir com os emojis dela, ela falou que não. Exatamente. O que aconteceu é o seguinte, o Telegram e a Apple, eles já meio que não se entendem há algum tempo, então sempre o Durov tá reclamando de alguma coisa da App Store. Às vezes, com razão, a gente sabe que a Apple ela é bem burocrática com a App Store, às vezes até demais, que ela implica com alguns desenvolvedores. Mas nesse caso, o Durov tentou causar um burburinho com uma coisa que o Telegram estava errado. Eles criaram alguns emojis animados e um desses emojis, um pack de emoji desses animados, ele era inspirado no design dos emojis da Apple. E para explicar aqui de um jeito simples, né, como que funciona o emoji? A gente tem o padrão Unicode, que determina quais vão ser os emojis, quais vão ser os caracteres. E o que o padrão Unicode faz basicamente determinar, tipo, o caractere código 123 ABC é uma carinha amarela piscando. E aí cada empresa vai lá e cria o design daquele emoji. Uhum. Embora o Unicode, né, seja um padrão aberto, o design do emoji não, porque daí é propriedade de cada empresa. Então por isso que a Apple tem um emoji, a Samsung tem um emoji, o Android, o Google tem um emoji deles. Então aí cada um cria o seu design e esse design, claro, é uma patente, é uma marca registrada da empresa. A empresa tem direito sobre aquele design. E o Telegram ir lá, pegar os emojis da Apple e animar eles, né, fazer uma versão animada baseada em cima desses emojis da Apple, é uma infração dos direitos autorais, de trademark e tudo mais. E foi por isso que a Apple barrou a atualização. Num primeiro momento, quando a gente ainda não sabia qual era o motivo de ter barrado a atualização, o Durov foi lá no canal dele, que ele tem um canal no Telegram que ele se expressa muitas vezes contra a Apple. E aí ele foi lá e falou que a App Store estava segurando a inovação, porque a atualização do Telegram estava esperando há dias e a Apple não aprovava, e que era um absurdo e não sei o quê. E aí a Apple se manifestou, porque repercutiu na mídia, e a Apple se manifestou, inclusive eu conversei com a Apple sobre isso, e depois eu coloquei na matéria do 95Mac. E a Apple falou, olha, não foi bem assim, eles copiaram nossos emojis, a gente não tem nenhum problema com ele colocar o emoji animado, mas alguns desses emojis eram cópias dos emojis da Apple, e por questões de direitos autorais e tudo mais, a gente não aprovou a atualização. A Apple disse também que a empresa entrou em contato com o Telegram para avisar sobre isso, entrou em contato 2 vezes, tanto por e-mail e por telefone, para deixar claro que a atualização estava sendo barrada por conta dos emojis, tanto que eles conseguiram aprovar a atualização tirando esse pack de emojis que imita os da Apple. Tem todos os outros animados, estão lá, já está disponível na App Store, mas sem os emojis que imitam os emojis da Apple, porque esse era o problema. Então, assim, era uma coisa super fácil de ser resolvida e que o Durov tentou causar esse burburinho na mídia para, mais uma vez, brigar com a App Store, né? Já que agora a Apple ela tá passando por toda essa coisa de investigação de trust, tem várias investigações em cima da App Store. Então ele tentou se aproveitar ali do momento, mas dessa vez não acabou bem para ele. Ele teve que tirar mesmo aqueles emojis, porque o erro aqui claramente foi do Telegram, que estava sim infringindo direitos, né, uma propriedade da Apple. Foi engraçado que antes da gente saber o que era, parecia uma coisa gigantesca. Não, nossa próxima atualização vai revolucionar como as pessoas se expressam em mensagem. Não, é emoji animado. Vamos vamos lá, né? Não é exatamente isso, então inflou ali o que era. E esse negócio de emojis parece uma coisa bestinha, mas se você pegar, por exemplo, quando você pensa, tudo bem que quem está inserido só no mundo Android é diferente, mas a gente vê essa almofada de emoji, por exemplo.
é o emoji do Android ou do iOS? Geralmente é o do iOS, sem permissão. Se a Apple quiser, ela vai lá e impede o pessoal de vender a almofada, porque o icônico, que virou mesmo símbolo de emoji, são os do iOS, porque por muito tempo até o WhatsApp usava os mesmos, aí teve problema disso também, né? Porque teve aplicativo, eu lembro faz um tempo que aconteceu isso. O aplicativo usava, por exemplo, uma imagem do emoji de joinha, sei lá, o do iOS. A Apple começou a bloquear esses aplicativos e falou assim, ou você usa o caractere de emoji mesmo, porque aí, se a Apple atualiza lá também, mantém a consistência de uma propriedade intelectual e isso é importante, né, para você. Isso é consistência de marca, isso tem que ser reforçado, né? Ou então você faz o seu emoji de joinha e coloca aí. A imagem do nosso emoji de joinha não pode usar, porque é isso, se a gente quiser atualizar vai ficar velha, e isso vai diluindo essa consistência de estética que tem de emojis, né? Mas isso é tão registrado e não pode copiar quanto um ícone do aplicativo de e-mail do iOS, por exemplo, o Safari. Não pode, é dela, né? Então a gente acha emoji, é bestinha, mas não é. Tem toda uma estratégia. Você pega, por exemplo, os da Microsoft que ela lançou agora, que são lindos, né? Que é um 3D vetorizado. É vetor, mas é 3D, tem um efeito super bonito, assim. Então, de volume e de luz e tudo mais, ela passou anos fazendo, porque é uma coisa que define como é que você percebe o sistema com essa parte pictográfica, né? Isso é apela muito pra gente, né? Então, e aí você vê, por exemplo, eu acho ótimo, tem um site que é a Emojipedia, que tem lá, é um site que é um guia de emojis, eles, né, por incrível que pareça, criam muitos conteúdos em cima da existência de emojis. E você olha, você vai lá e pega qualquer emoji, pega o de sorriso, ou o personagem, né, um smiley, né, chorando de rir, sei lá. Tem uns, e aí eles colocam em cada plataforma como é que é o pictograma. Tem uns que você fala, que coisa mais pavorosa, né? Que você vê que não tem a menor atenção, menor cuidado, emoji só pra fazer ali e colocar e disponibilizar. E cada plataforma tem o seu. O Facebook tem o próprio, o Twitter tem o próprio, né? Tinha lá o LG, não sei o que lá, tinha os emojis deles também. Aí o pessoal ou vai desistindo e começa a adotar só os de sistema, ou então usa partido de sistema para fazer os próprios, mas na hora que isso esbarra em propriedade intelectual, aí não pode. A gente sabe que a Apple vai muito atrás disso, porque os emojis do iOS, eles são basicamente o guia de emojis de todo o mercado, né? Então, ela não ia deixar isso passar batido mesmo. Com certeza. Acho que o design mais icônico de emojis é o da Apple. E eles fazem, né, de tudo para proteger a propriedade deles. Nesse caso, a Apple realmente estava certa, o Telegram errou. Já foi resolvido, a atualização já está na App Store. Mas fica aí, né? Como você disse, é a não lêmica, que é algo que poderia ter sido resolvido muito fácil, mas que tentaram causar aí todo esse alvoroço. E outra coisa que você comentou também dos emojis da Microsoft, realmente eles ficaram muito bonitos. E mostra aí, né, a atenção que a empresa vem dando para os emojis. Justamente porque hoje em dia, acho que é uma parte muito importante do sistema, porque todo mundo se comunica por emoji, todo mundo manda um emoji, coloca emoji em tweet, os emojis estão em todo lugar. E é legal ver que a Microsoft finalmente resolveu dar mais atenção e criar um design bem único que tá super característico deles, é algo realmente assim diferente, não tem nada a ver com os emojis da Apple, por exemplo, e ficou muito bonito, diferente de alguns emojis bem pavorosos que existem por aí. É até curioso, porque lá no Emojipedia você entra, aí você vai comparar, o mesmo emoji às vezes parece que tem um significado totalmente diferente de uma plataforma para outra, porque o design é muito curioso isso. Dentro do próprio padrão tem coisas que se destoam ali, mas especificamente falando do Telegram, a situação já foi resolvida, eles estão lá com o pack animado de emoji deles, sem o que copia da Apple, que provavelmente não vai voltar. Inclusive eles tiraram até do aplicativo de Android, né, para justamente evitar um problema, porque isso pode sim virar um problema judicial se a Apple quiser. Então nem na versão de Android, que teoricamente eles poderiam lançar, né, o pack de emojis inspirado no iOS, eles não fizeram isso. E uma última coisa sobre isso de consistência conceitual de emoji é essencial por causa disso, né? Eu posso te mandar um emoji... pega um exemplo disso. Aquele que, quando a Apple trocou o emoji de um revólver por uma pistolinha d'água, né? E ela foi a primeira a fazer isso, aí virou aquela coisa... Aí hoje em dia todo mundo não, mas a maioria das plataformas gigantes
todo mundo trocou também o emoji de um revólver, aquela coisa agressiva, pela pistolinha d'água, né? Mas pra quem não trocou ainda, se você mandar um negócio desse, o contexto é muito diferente de uma pistolinha d'água de um revólver, né? Então, Com certeza. e o guia que a Unicode fala, ele é super descritivo. Personagem sorrindo, envolto em 3 corações. Cada artista interpreta isso como quiser para transformar isso no emoji de verdade, né? Deixar essa parte gráfica. Então, deixar isso aberto à interpretação é bacana por um lado, porque você deixa qualquer plataforma criar a sua própria arte em cima disso, mas tem que ter uma consistência conceitual, senão gera um ruído entre o que eu te mandei e o que você recebeu, né? Então, acho que esse exemplo da pistola, que hoje em dia é chamada de pistola d'água, mas antes era só pistola, revólver, sei lá como é que era, acho que é o principal que mostra isso aí, né? Então, até hoje o da Microsoft novo, por exemplo, usa já a pistolinha d'água e a maioria dos emojis atualizados usam ainda, ou já estão usando pistola d'água. Tô vendo no Emojipedia aqui, sei lá, a LG, a HTC, Mozilla ainda usa, SoftBank, todo mundo usa a arma mesmo, né, o revólver, mas a maioria do que a galera mais usa, todo mundo usa a pistolinha d'água hoje. É, bem isso mesmo. Tem que ter uma consistência pra funcionar tudo certinho. Agora, o último assunto que eu quero trazer aqui pro episódio de hoje é um que ele veio pintando notícias, sei lá, de quinta-feira pra hoje, pintaram várias notícias sobre isso, e agora, né, nesse fim de semana, de ontem pra hoje, na segunda-feira, na verdade, o Mark Gurman também comentou que a Apple vai seguir deixando cada vez mais agressiva a estratégia dela de tirar faturamento de anúncios, né? Então, tinha saído matéria, por exemplo, na semana passada, de que o líder da área de anúncios da Apple, que é o Todd Terese, responde agora diretamente ao Ed Kill, que faz tempo que ele não aparece em evento, ele tá bem mais em bastidores, né? Agora... Tá sumidão. Então, né? Mas enfim, é uma coisa que a gente comentou rapidinho na semana passada, porque a Apple confirmou que a App Store vai ter mais anúncios na interface, né? Não só lá na parte de resultados de busca, onde tem isso nos países que isso está disponível, mas que ela quer aumentar aí para 4 bilhões por ano, de 4 bilhões por ano para pelo menos 10 bilhões por ano faturamento, então ela não tá mais brincando com essa história, né? Ela tá levando a sério essa história de colocar propaganda e, de novo, é interessante notar essa mudança na estratégia da empresa, porque antes o lema da Apple era Ad-Free Experience, né? Experiência livre de anúncios. E agora, com eles colocando anúncio na App Store e potencialmente, segundo o rumor, em outras partes do sistema, eles já vão ter que mudar o discurso para, por exemplo, propagandas com privacidade, para convencer a pessoa de que a propaganda tá ali, mas que ela não tá coletando dado do usuário nem nada, porque por muito tempo a Apple se posicionou contra ter propagandas, né? Eles sempre falavam que o iOS não tinha propaganda e não sei o quê. E agora a gente vê que até a própria Apple faz muita propaganda das coisas deles, é deles, mas é propaganda, dentro do sistema. Se você compra um iPhone novo, você abre o app Ajustes, tem 500 menus para te convencer a assinar Apple TV Plus, Apple One, Apple Arcade, Apple não sei o que. Você abre a App Store, vem banner do Apple Arcade. Você abre o Wallet nos Estados Unidos, vem banner do Apple Card. Então, assim, o iOS hoje ele tá cheio de anúncios. São anúncios da Apple, mas ele já tem. E pelo jeito a Apple tá estudando abrir, pelo menos em algumas partes do sistema onde ela acredita que faz sentido. Por exemplo, Mark Gurman diz dentro do Apple Books e do Apple Podcast, porque são meio que plataformas que você tem conteúdos ali, conteúdos de terceiros, para que esses terceiros possam destacar esses conteúdos através de propaganda, pagando para a Apple. Faz sentido, considerando que já existe um programa similar na App Store, mas volta no que eu disse, de que a Apple ela mudou a estratégia, ela viu que dá para ganhar dinheiro com propaganda e ela vai para cima disso. É aquela coisa, surpreendente se você pensar na Apple de alguns anos atrás e como era essa atitude dela. É o tipo de coisa que eu penso, eu detesto trazer esse tipo de argumento assim, mas quando a liderança da Apple era outra, eles não tocavam nisso, né? Nem com uma vara de 10 metros, né? Então, sinal de mudança de liderança, como é que é a Apple hoje em dia. O mercado mudou, óbvio, né? Então, hoje em dia, assim, se eu tivesse uma empresa que eu pudesse faturar de 4 para 6, para 10 bilhões de dólares fazendo uma mudança que mantivesse a privacidade das pessoas, por mais que ia ter uma rejeição moral sobre ter anúncios, se você fizesse de um jeito e você mostrar, né, prestar conta de que isso está sendo feito de um jeito bacana,
As pessoas ou se acostumam ou ficam bravas e vão fazer o quê? Vão pro Android, que vai ter propaganda também, e talvez com menos privacidade. Eu não tenho os dados para comprovar isso, mas a minha impressão, né, de orelhada é meio essa. Então, me incomoda conceitualmente pensar que os serviços vão ter mais anúncios, mas se for uma coisa que mantenha a privacidade, mas que de fato seja relevante para mim, né? Se você mostrar anúncios de livros que eu vou de fato quero ler no iBooks, bacana, né? Não venderem meus dados pro Zuki para fazer isso, mais bacana ainda. Então, pelo menos tirar o melhor da situação e falar, bom, então tá, né? Então, que façam direito mesmo. Né? É basicamente isso. Se eles, né, fizerem uma implementação, né, legal e tudo mais, aí a gente pode aceitar e tal. Mas acho que realmente a Apple vai para esse caminho, até para... Acho que competir não é a palavra certa, porque acho que não dá para competir com o Google na altura em que a gente está hoje, mas para tentar tirar um pouquinho do Google, porque hoje você abre vários aplicativos de terceiros, você tem propaganda do Google, né? O Google Ads é uma plataforma muito forte, e aí a Apple acho que vem com esse argumento de que as nossas propagandas elas têm privacidade, elas respeitam o usuário e tudo mais. Uhum. Então é um jeito de tentar tirar um pouquinho aí dessa fatia de mercado que hoje é dominada por Google e Facebook. Na verdade, se a gente voltar, né, no passado, a Apple até chegou uma vez a tentar trabalhar com anúncios. Foi em 2010 que eles anunciaram o iAd no iOS 14, que era basicamente uma versão deles do Google Ads, em que o desenvolvedor podia criar ali um anúncio para colocar dentro dos aplicativos, e só funcionava dentro dos aplicativos de iOS. E na época a Apple destacou muito que o iAd era interativo, você podia interagir com as propagandas, era baseado em HTML5 e tudo mais. Nunca foi pra frente, nunca teve muita adoção por parte dos desenvolvedores. E talvez agora com a Apple fazendo isso de um outro jeito, com uma outra pegada, e com essa ideia justamente de focar primeiro nos aplicativos de conteúdo, né, iBooks, Apple Podcast, aí faça mais sentido, porque com certeza tem uma galera interessada em patrocinar os podcasts para aparecer na home, para aparecer na busca do Apple Podcast, mesma coisa com livro, talvez até com Apple Music no futuro, um artista patrocinar um álbum novo para aparecer em destaque. Então, são coisas que fazem sentido e que não ferem tanto ali a questão de privacidade do usuário quanto outras plataformas de propaganda que a gente tem. Mas a notícia basicamente é essa: a Apple está investindo em propaganda, a gente vai ver mais propaganda no iOS e em outras plataformas da Apple. Até no Apple TV Plus, se você perceber agora, de uns meses para cá, você vai assistir uma série, um filme, ele mostra um trailer de outra série antes, ou mostra propaganda do jogo que vai ter ao vivo na sexta-feira. Então, acho que a Apple tá testando formas de realmente de trazer mais propaganda para os usuários. O que não pode acontecer é que para os desenvolvedores ou criadores de conteúdo que isso vire um imposto para poder existir no ecossistema da Apple. Né? Hoje, se você pegar, sei lá, a busca, né, sem anúncios, o trabalho da Apple na busca é fazer com que o sistema entenda da melhor forma possível o que a pessoa está pesquisando para entregar para ela. Né? Óbvio, isso é óbvio, mas nem todo mundo faz. Inclusive a App Store não faz isso com a excelência que deveria fazer. Por outro lado, daí eu sou o desenvolvedor do aplicativo de Twitter, sei lá, né? A gente comentou na semana passada, retrasada, sei lá, que o que acontece muito que o pessoal fica bravo é que eu tenho o Tweet Easy e eu anuncio em cima da palavra Tweetbot. Então, o que pesquisa por Tweetbot, o meu Tweet Easy aparece por cima do Tweetbot, porque eu comprei aquele espaço ali. Então, para o Tweetbot poder aparecer, o que ele tem que fazer? Ele tem que comprar o nome dele para aparecer em cima. Aí começa a virar um imposto da existência dele na plataforma, e isso não pode acontecer, né? Então, e aí para livro, podcast, para todos esses conteúdos que a Apple parece que ela pretende fazer. Do lado da Apple, né, existiu por muito tempo esse rumor de que a Apple faria um sistema de busca. Ele ia querer começar a concorrer com o Google, com o DuckDuckGo da vida, que acho que a concorrência seria mais direta por conta de privacidade. Mas o negócio do Google é o quê? A parte pra gente é resultado de busca, para anunciantes, para as marcas, é usar a busca como um veículo de você anunciar. Né? Então, o negócio do Google é anúncios. Né? O que rentabiliza a operação do Google é anúncios.
A Apple, fazendo isso, ela deixa de ter que fazer um mecanismo de busca para poder colocar anúncios e usa nas buscas que as pessoas já fazem como esse vetor, esse veículo de anúncios. E a Apple já vai muito bem. O faturamento que a Apple tem com buscas é gigantesco, que o Google paga uma fortuna todos os anos para ser o mecanismo de busca padrão do iOS. Então ela não tem que fazer um Google, porque ela já ganha dinheiro com o Google fazendo isso, né? Então já poupa esse trabalho e só não pode virar isso, só não pode virar esse imposto de existência que hoje em dia o que muitas marcas têm para elas aparecerem na internet faz o quê? Anuncia no Facebook e no Google. Se não fizerem isso, elas não existem, ninguém vai saber que elas existem, né? Então por mais que exista um sistema de recomendação, quem não anuncia, quem não paga o imposto do Google e do Facebook, não existe. Então só não pode arriscar disso acontecer também no ecossistema da Apple, porque aí sim, na hora que você olhar os prós e contras para quem vive de ser encontrado na App Store, se você só for aparecer quando você anuncia, aí não é bacana. Por mais que seja uma coisa que proteja a nossa privacidade, não ajuda a fazer com que esse ecossistema seja saudável e se sustente sozinho sem que a pessoa de fato anuncie, porque ela já paga 30% para a App Store, né? Já paga o 15% numa assinatura, né? Pagar isso. E ainda ter que pagar para aparecer, e aí depois que aparecer, comprar, ter que pagar de novo, aí é meio pesado, né? Exatamente. Não pode ser algo que vai prejudicar o trabalho de outras pessoas ali no longo prazo. E é algo que a Apple, se ela continuar investindo mesmo em propagandas, precisa sim ter mais cuidado para que isso não aconteça. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm ou ghz.fm, porque temos um encurtador de links, então ghz.fm/afonte/10, ou dá também uma espiada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer, é claro, primeiro a você que está escutando, especialmente se você nos recomenda, deixa avaliação lá no iTunes, ó, tô no passado, no Apple Podcasts, no Spotify, no Google Podcasts também, em qualquer lugar onde está disponível. Muito obrigado para quem recomenda para os amigos no Twitter, Facebook, Instagram, BeReal também. Muito obrigado a vocês. E claro, Felipe, obrigado por mais uma vez aqui deixar a gente bem informado sobre o que está rolando na Apple e também, claro, o ExpressVPN pelo patrocínio mais uma vez do A Fonte. Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por estar com a gente no nosso 10º episódio. A gente volta na semana que vem. E se você quiser me encontrar nas redes sociais, eu sou o @Felipe Espósito. Eu sou MVC Mendes no Twitter, apresento aqui na Gigahertz também o área de trabalho toda terça-feira com a Bia Kunze, Garota Sem Fio, e toda sexta-feira o área de transferência com Bruno Casemiro, Guilherme Rambo e Gustavo Faria. E fora da Gigahertz apresento todas as tardes o Bolha Dev, podcast diário de segunda a sexta sobre notícias de tecnologia, inovação e desenvolvimento. E é isso aí, a gente volta na semana que vem. Um abraço e até a próxima.